E aí, galerinha? Hoje nós vamos falar sobre os fenômenos físicos e fenômenos químicos. E eu vou estar enviando para vocês um cronograma de estudos. Vamos falar de ciências com a professora Virgínia. Inicialmente, observaremos alguns acontecimentos do nosso dia a dia, como a reação da fotossíntese, quando grelhamos uma carne, ao acender um fósforo. Então, a gente tem que estar observando, né, alguns desses acontecimentos. Vamos observar um vidro quebrado, um gelo derretendo, a oxidação, que é a ferrugem, né? São fenômenos, podem ser químicos, podem ser físicos, esses são os fenômenos que acontecem à nossa volta. Onde está ocorrendo reações químicas ou físicas? Qual a diferença entre transformação química e física? Antes, vamos entender alguns conceitos da química. Transformações físicas. As transformações físicas são aquelas que ocorrem sem que se formem novas substâncias. Ou seja, as substâncias continuam a ser as mesmas, poderão apenas estar mais divididas. Por exemplo, ou mudarem de estado físico. É o que aconteceu aqui com o gelo. O gelo se transformou no estado sólido para o estado líquido, né? Ele só teve o quê? Mudança de estado físico. Isso é uma transformação física. Por quê? Porque ele continuou sendo água. Mesmo em estado sólido ou líquido, continua sendo água. Nós temos aqui alguns exemplos de transformações físicas. Bom, um desses exemplos, um papel que se rasga, tá? Ele pode estar rasgadinho, mas continua sendo papel. Aqui um gelo que derrete, continua sendo água, só mudou o estado físico. A água que ferve evaporando-se, a água ela continua no estado líquido, depois passa para o estado gasoso, mas continua sendo água. Um vidro que se parte, nesse caso aqui o vidro quebrou, mas ele não mudou, né? Ele continua sendo vidro. Transformações químicas. As transformações químicas ocorrem quando existe a formação de novas substâncias. Isto é, substâncias com propriedades diferentes das substâncias iniciais. Então, para ocorrer uma transformação química, as propriedades iniciais vão ser diferentes das propriedades finais. Aqui, nós temos a maçã. Com o passar do tempo, ela foi amadurecendo muito. Então, ela foi formando outras substâncias. Bom, como eu falei, tem muitas transformações químicas à nossa volta. Aqui nós vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, quando nós grelhamos um bife, tá? Ele vai transformar em outras substâncias. Um fósforo que acende. A oxidação do ferro, tá? Aqui é a oxidação do ferro. O ferro, ele vai mudar, né? Ele vai oxidar, vai criar o quê? A ferrugem. A fotossíntese realizada pelas plantas. Nas transformações químicas ou reações químicas em que se formam novas substâncias, existem algumas evidências facilmente observáveis que permitem verificar a ocorrência dessas transformações. Por exemplo, mudança de cor, né? Ela muda. Nós temos exemplo da oxidação, né, do ferro. O ferro ele muda de cor. A libertação de um gás, a formação de um sólido, a formação de uma chama, o aparecimento de um cheiro característico. O desaparecimento das substâncias iniciais numa transformação química, as substâncias iniciais chama-se reagentes. E as novas substâncias que se formam chama-se produto de reação. Então, gente, as substâncias iniciais elas vão ser chamadas de reagentes e as finais vão ser chamadas de produto. As transformações químicas, elas podem ocorrer por ação do calor, ação da luz, ação mecânica, ação da corrente elétrica e junção das substâncias. As transformações químicas por ação do calor. Existem muitas substâncias que se transformam em outras substâncias diferentes por ação do calor. Isto é, o calor é suficiente para transformar as substâncias. Vamos ver alguns exemplos. Quando aqueces o açúcar, ele transforma-se em caramelo, formando-se uma substância de cor castanho escuro, enquanto se liberta vapor de água e dióxido de carbono. Então, nós tivemos aqui o açúcar, né, que é o reagente, ele começou a derreter e o produto final foi o caramelo. Quando cozemos o pão no forno, este fica cheio de pequenos buracos no seu interior, porque liberta-se o dióxido de carbono quando o fermento adicionado à farinha reage por ação do calor.
Aí nós temos também uma transformação química por ação do calor. Quando fazemos uma torrada, né, e queimamos o pão, também é uma transformação química por ação do calor. E se não tiver cuidado, a gente queima mesmo, né? Transformações químicas por ação da luz. A luz é um agente que é responsável por muitas e variadas transformações químicas. Se reparares no teu dia a dia, acontecem muitas reações químicas devido à presença da luz. Vamos ver aqui alguns exemplos. As folhas da árvore, né, no outono elas ficam amarelinhas. A fruta que amadurece, a nossa pele que fica bronzeada quando nos expomos ao sol, as plantas que realizam a fotossíntese, a película dos rolos fotográficos que reagem quando exposta à luz, antes de ser revelada. Então aí, gente, nós temos a transformações químicas por ação da luz. Transformações químicas por ação mecânica. Existem algumas substâncias que se transformam por ação mecânica, ou seja, quando há um choque ou uma fricção entre elas. O que acontece é que a energia libertada nesse instante é suficiente para desencadear uma reação química. Vamos ver alguns exemplos. Quando acendes um fósforo, a abertura do airbag de um automóvel após a colisão, quando acendes um isqueiro, a explosão de uma dinamite. Então aqui são transformações químicas por ação mecânica. Aqui eu vou demonstrar uma transformação química por ação mecânica. Reação de análise e decomposição. Nessa reação, uma única substância gera 2 ou mais produtos. Os airbags são dispositivos de segurança presentes em vários automóveis. Quando acionamos esse dispositivo, a rápida decomposição dos compostos de sódio origina gás nitrogênio que faz inflar os airbags. Veja a reação. Então aqui nós temos o que? Uma transformação química por uma ação mecânica. Todos os carros hoje em dia eles têm. Transformações químicas por ação da corrente elétrica. Como já tiveste a oportunidade de aprender, existem substâncias que se decompõem facilmente por ação do calor, outras por ação da luz, outras ainda por ação mecânica. Mas também existem substâncias que necessitam de energia elétrica para que possam transformar. Vamos ver aqui alguns exemplos. Quando se coloca o cloreto de cobre em solução aquosa, este decompõe-se por ação da corrente elétrica, libertando-se o cloro, que se detecta pelo seu cheiro característico, e formando-se o cobre, sólido de castanho avermelhado. Quando queremos fazer a decomposição da água em oxigênio e hidrogênio, utilizamos corrente elétrica para conseguir realizar essa transformação. Então aqui nós temos transformações químicas por ação da corrente elétrica. Transformações químicas por junção de substâncias. Por vezes, basta juntares as substâncias para que aconteça uma transformação. No laboratório é frequente acontecerem reações químicas deste tipo, dando origem a novas substâncias. Como por exemplo, quando se adiciona em um recipiente vinagre com bicarbonato de sódio, observa-se ao fim que o ácido acético presente no vinagre reage quimicamente com o bicarbonato de sódio, produzindo gás carbônico. Quando se coloca a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, em uma batata crua, observa-se a decomposição do peróxido de hidrogênio, formando bolhas, que é o gás oxigênio. Então aqui juntou 2 substâncias para formar outras substâncias. Então nós vamos falar agora sobre as transformações endotérmicas. Os processos quais ocorre absorção de energia são chamados de transformações endotérmicas. Então aqui nós temos algum exemplo, aqui ó, ebulição da água fervendo, tá? Fusão da água, o gelo derretendo, a fotossíntese, a bolsa de gelo, tá? Instantâneo. O que que acontece? São transformações endotérmicas. Elas absorvem, ó, absorvem energia para que ocorra essa transformação. Transformações exotérmicas. Os processos os quais ocorre liberação de energia são chamados de transformações exotérmicas. Aqui nós temos a queima das velas, combustão de álcool derivado de petróleo como gasolina ou óleo diesel. Nós temos a queima do propano, né, que é o botijão de gás, né, o botijão de cozinha. Liquefação ou condensação da água. Então aqui nós temos o que? Transformações exotérmicas. Essas transformações exotérmicas, elas o que? Liberam energia. Nós vamos falar também sobre o ponto de ebulição e fusão.
Ponto de ebulição é a temperatura constante na qual um líquido passa para o estado gasoso quando há absorção de uma determinada quantidade de energia pelo sistema. Também pode ser referência à temperatura constante durante o processo de condensação, ou seja, quando uma determinada quantidade de energia é liberada. O ponto de fusão é a temperatura constante na qual um sólido passa para o estado líquido, quando há absorção de uma determinada quantidade de energia pelo sistema. Também pode ser referência à temperatura constante durante o processo de solidificação. Aqui nós vamos ter a água, tá? A água pura, para nós darmos exemplos do ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão da água, ele tem que estar em 0 graus, tá? O ponto de ebulição tem que estar a 100 graus Celsius. Então, para a água congelar, ela tem que estar a 0 graus Celsius, tá? E a água, para ferver, ela tem que estar o quê? A 100 graus Celsius. Então, galerinha, agora eu vou falar dos cuidados que vocês devem ter, né, para se prevenir contra a Covid-19. Lave as mãos com frequência usando água e sabão ou desinfetante à base de álcool a 70%. Evite contato próximo com qualquer pessoa que tenha sintomas de gripe ou resfriado. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e nariz com o cotovelo flexionado ou lenço de papel que deve ser jogado fora em lixeira com tampa. No caso aqui, é para os pais de vocês, claro, se vocês ficarem doentes de gripe, né, gente? Tem que ter cuidado com tudo. Procure atendimento médico quanto antes se você ou seu filho ou filha tiver febre, tosse ou dificuldade em respirar. Então se cuidem. Até a próxima aula.